Bem, pessoal, então para proceder à determinação do hematócrito, nós precisaremos de tubo capilar, da amostra do nosso paciente, massa de modelar para fazer a selagem desse tubo e gaze ou algodão para fazer a limpeza externa. Ao final da centrifugação, nós precisaremos dessa escala de leitura para procedermos então à determinação do hematócrito do paciente. Para que possa ficar equilibrado lá na centrífuga. Como o sangue ficou em repouso, eu dou só mais 2 homogeneizadas. Observem que para o preenchimento do capilar, o mesmo deverá ser introduzido no interior do tubo de sangue do paciente, estando a extremidade externa, aquela que está para fora, livre da posição do nosso dedo, ou seja, ela não estará devidamente apoiada no nosso dedo indicador. O apoio com o dedo indicador se faz necessário no momento de retirarmos o capilar de dentro do tubo de sangue após o seu preenchimento. Então, precisaremos posicionar o nosso dedo na extremidade do capilar para que esse sangue ele não escorra e, ao final, realizaremos a limpeza externa do capilar com o auxílio de gaze, algodão ou papel. Observem que nesse momento eu inclino discretamente o capilar para trás, com a finalidade de deixar um espaço vazio que será introduzido na massinha de modelar para a sua selagem. Então agora eu preciso comparar aproximadamente se os meus 2 tubos estão de tamanho parecido ou se eu precisaria refazer. Então, como aqui a gente tem praticamente o mesmo volume, esses estão ok para levarmos até as duplas de tubos, então. A gente dá um reforço com essa massinha. O hematócrito, ela já se encontra ligada, então vocês podem observar aqui no visor, né, que ela já está cadastrada para 11.500 RPM. E um tempo de 5 minutos. Né? Apertamos nessa tampa. E aqui nós temos uma tampa que precisará ser desrosqueada. Observem que os espaços são pequenininhos, mas eles são específicos para receber tubos capilares. Então, nós precisaremos posicionar esses capilares na centrífuga, colocando a parte não selada, ou seja, a parte aberta, para o encontro do rotor e a parte que está, a extremidade selada, posicionado para a parte externa. Então, vejam que eu coloquei aqui na posição do 21 e colocarei o tubo correspondente, que estava já devidamente equilibrado, no seu lado oposto. Farei o mesmo agora para outra dupla de capilares. Tampa e apertaremos o botão correspondente ao funcionamento, né, a ativação do motor. O tempo, né, foi finalizado, o barulho também já parou, então a gente vai apertar novamente aqui, abrir e verificar se houve ou não derramamento de sangue, ou seja, se por acaso aconteceu alguma quebra do tubo ou mesmo que tenha extravasado o sangue, porque se tiver acontecido a gente vai precisar fechar novamente a tampa e aguardar o tempo, né, recomendado pela biossegurança para que a gente possa abrir novamente. Então, puxo para cá e retiro por baixo da parte de metal. Pronto. Então, observem que antes da centrifugação, nós temos tubos capilares com esse aspecto aqui, completos com sangue total e sem nenhum sinal de separação celular. Após a centrifugação dos 5 minutos, 11.500 RPM, a gente obtém esse aspecto no tubo: plasma, buff coat e eritrócitos.
Após a centrifugação dos capilares, nós vamos observar que o sangue ele se fraciona, né? Ele se divide em partes, que são o plasma, o buff coat e a coluna correspondente às hemácias. Então, o plasma é essa parte mais transparente que vocês estão vendo na parte superior. E existe uma camada bem fina e discreta, esbranquiçada, né? No limite entre o plasma e a coluna vermelha de eritrócitos, que denominamos de buff coat. Nela estão contidas leucócitos e plaquetas, que, portanto, não são hemácias e não deverão ser lidas no momento da posição, né, do posicionamento desses capilares na escala de leitura. Bem, então, para proceder à leitura, nós utilizamos uma escala apropriada, né, para a leitura de tubos capilares de microhematócrito e deveremos observar os seguintes critérios. A coluna correspondente à parte superior do plasma, ela deverá ser nivelada com a linha do 100 que nós observamos aqui. Já o marco 0, ou seja, o correspondente aqui a essa última linha que nós observamos, ela deverá ser nivelada com o início da nossa coluna de eritrócitos, desprezando a massa de modelar que foi utilizada para a selagem do tubo. Então, se vocês observarem nessa posição em que está colocado o tubo capilar, ele não está aqui devidamente nivelado para que seja feita a leitura de forma correta. Então, eu precisarei deslocá-lo sobre as linhas para que possa encontrar essa situação desejada, nivelar o plasma com o 100 e o início da coluna de eritrócitos com o 0. Então, eu vou fazer isso agora. Então, observem que aqui, nessa posição, deixa eu ver se eu tento e consigo segurar, nós temos aqui, ó, a coluna superior do plasma nivelada com 100 e o início da coluna de eritrócitos nivelada com 0. Então, desprezei a massinha de modelar, que está aqui para baixo. E aí, agora eu vou fazer a leitura do que corresponde única e exclusivamente aos eritrócitos, que é essa coluna vermelha. Então, é preciso que a gente despreze também aquela camada, por mais fina que ela seja, de leucócitos e plaquetas. Então, o que é que eu faço? Eu tento chegar mais próximo, né, à lateral que eu consigo visualizar, que no caso é essa minha aqui do lado direito. E observem que a coluna, né, correspondente apenas às hemácias, ela está exatamente sobre essa linha mais escura, que quando eu projeto aqui para esse lado direito, ela está correspondente ao número 40. Né? Então, a gente diz que a leitura do hematócrito dessa amostra é de 40%. Agora, eu fiz uma duplicata desse paciente e preciso, portanto, fazer a leitura do outro tubo. De forma semelhante, ele também está aqui sobre o 40. Vamos fazer a média. Esse nosso paciente identificado aqui como 2 é o paciente que tem um hematócrito de 40% e eu vou fazer essa anotação. O outro paciente. – 48% de hematócrito. Vou ler a duplicata. E 47%. Então, eu desprezo o buff coat e vou ficar com 47% de leitura correspondente apenas aos eritrócitos. Então, 47 mais 48, vou dividir isso aqui por 2 e vai me dar um hematócrito de 47,5% desse meu paciente 2.